advogado está conosco. Foram divulgados os dados do mapa da violência no Brasil, com a separação por estados, em diferentes formatos, a divulgação desses números. Fala, Gabriela, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. E boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, o Brasil registrou 21,7 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2022. Essa taxa que foi divulgada hoje pelo Atlas da Violência, no Atlas da Violência. O levantamento é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo esse estudo, foram cerca de 46.400 assassinatos no período analisado, aproximadamente 1.500 a menos do que o registrado no ano anterior. Na lista das capitais mais violentas, as cidades do norte e do nordeste do país estão no topo. Salvador apresentou uma taxa de 66,4 homicídios por 100 mil habitantes. E entre os 20 municípios mais violentos do Brasil, 11 estão na Bahia. Segundo os pesquisadores, apesar dessa diminuição, no número de assassinatos, as mortes violentas no Brasil se mantêm num patamar muito elevado. E o Atlas destaca como ponto em comum entre os estados a violência letal gerada pelo conflito armado, que é resultado principalmente da expansão das facções criminosas do Rio de Janeiro e também de São Paulo. No Rio, a pesquisa cita como principal característica a disputa territorial entre as milícias e facções criminosas de traficantes. A região norte se destacou com violência de facções internacionais e crimes ambientais. No Nordeste, que foi a região considerada a mais violenta do Brasil, a taxa foi de 37,1. Já a região sul se apresentou como uma nova rota do tráfico internacional. A região centro-oeste apresentou a maior incidência de entrada de drogas por sua vez. E com esse estudo, os pesquisadores esperam, que as autoridades possam analisar esse cenário para uma política mais eficaz de combate ao crime. Volto com vocês, Ronald e Zaidan. Valeu, Gabriela. O estado de São Paulo concentrou mais de 40% de casos de homicídios ocultos do Brasil em 2022, segundo esse mesmo Atlas da Violência. Segundo o estudo, homicídios ocultos são mortes violentas que não foram assinaladas como homicídio pelo Estado, mas que têm grande probabilidade de serem homicídios. Em 2022, segundo o Atlas, o Brasil registrou, como disse a Gabriela, quase 6 mil homicídios ocultos, 2.410 aconteceram aqui no estado de São Paulo, entre tantos dados e alguns dados, inclusive, falando sobre vítimas de estupro. A gigantesca maioria de vítimas de estupro são meninas de até 13 anos, viu, Zaidan? Existe um dado pesado aí com relação à violência contra crianças, principalmente meninas, e também contra mulheres, que é a violência chamada doméstica, Parentes, às vezes o esposo contra a esposa, contra a filha, e esses casos específicos de violação atingindo crianças, o que é terrível, é doentio, é dramático. São pessoas que carregarão traumas aí pela vida toda, vidas estragadas por esses atos criminosos. Tem de ser punidos pesadamente. E com relação a homicídios, claro que há sempre discussões a respeito da estatística, porque muitas vezes o sujeito leva um tiro, vai para o hospital, dias depois ele tem um ataque cardíaco no hospital e falece. Qual é a causa da morte? É o ataque cardíaco ou a origem de tudo, que foi o tiro? Acontece muito também com um acidente de moto, por exemplo, em grandes cidades, né, Zaidan? O cara cai de moto, fica durante um tempo no hospital e depois ele morre por uma consequência da lesão e não conta como um acidente que ele é uma vítima de um acidente de trânsito, né? Conta como morreu por causa da lesão. Infecção generalizada, alguma coisa desse sentido. E no norte, hoje há grupos criminosos do Equador, da Venezuela e do Peru atuando na Amazônia brasileira.
em muitos casos, consorciados com grupos brasileiros. E também aí reaparece a disputa entre PCC e Comando Vermelho, reaparece nessas associações que são feitas na região amazônica. E na Bahia, onde talvez os números sejam os mais preocupantes, se considerarmos cada unidade da federação, a Bahia é o estado com números mais preocupantes em termos de mortes violentas a cada 100 mil habitantes, de assassinatos a cada 100 mil habitantes, e principalmente jovens. A maioria das vítimas é jovem. E isso está associado, claro, a confrontos entre grupos criminosos, né? Confrontos por território, por domínio da região, ou até para que possam controlar grupos locais, há uma disputa por grupos locais entre esses grandes grupos nacionais. Isso acontece hoje, principalmente, em Salvador e em Fortaleza, ou seja, na Bahia e no Ceará. Principalmente em Salvador, na Grande Salvador e na Grande Fortaleza. E no Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, no Rio de Janeiro você tem disputas territoriais que levam a tiroteios diários, né? Então, o terceiro comando, por exemplo, que é muito, muito peculiar, é um grupo diferente dos demais, recentemente tomou um território do Comando Vermelho, aí houve uma grande ação policial, eles saíram dali, e quem tomou o lugar, então, do terceiro comando? O Estado? Não. Voltou para as mãos do Comando Vermelho. Então, você tem essas peculiaridades locais, né? E, no geral, números, mesmo se a gente esquecer os problemas da estatística, quando se fala em 46 mil assassinatos, são números de guerra, né, Ronald? Números de guerra, alguns desses, né, que nós citamos aqui, e esses que o Zaidan citou a respeito de agressões de característica sexual, elas foram o tipo de violência mais recorrente registrada entre meninas de 10 a 14 anos no Brasil, 2022. A agressão sexual, anote aí, representa quase metade, 49,6% dos casos de violência contra meninas nessa faixa etária e, esse é o mais alarmante, 30% entre bebês e crianças até 9 anos de idade. Esses são os dados para a gente perceber tudo que a gente precisa buscar, né? Tudo que a gente precisa correr atrás para melhorar enquanto sociedade. 4h28, já voltamos.